Olá, eu sou o Wisner Fraga. Eu vou falar para vocês hoje um pouquinho do livro O Conto da Aia, da escritora canadense Margaret Atwood, que faz em novembro próximo de 2018 79 anos. Esse livro, esse romance, O Conto da Aia, foi lançado em 1985 em vários países, mas aqui no Brasil a primeira edição dele veio só em 2016 pela editora Rocco. Tendo em vista o sucesso que fez aí a série O Conto da Aia, que passa aqui no Brasil pelo canal Paramount da TV a cabo, houve uma segunda edição em 2017 desse livro pela Rocco também. E depois dessa segunda edição vieram outras e há uma edição agora, a mais recente, de 2018, com várias reimpressões e assim por diante, dado o grande sucesso da série aqui no Brasil. Como curiosidade, foi gravado um filme em 1990 com Natasha Richardson e Robert Duvall. Se vocês tiverem curiosidade também, quem gosta todo esse cenário que a Margaret Atwood criou, vale a pena dar uma procurada nesse filme também. Eu tenho aqui a versão em e-book do livro e trouxe para vocês darem uma olhada também, só para vocês ficarem cientes que ela escreveu vários romances de sucesso. Eu tenho esse daqui, o Cat's Eye, que foi lançado nos Estados Unidos, e eu trouxe para vocês verem uma curiosidade. Nesse caso, a minha edição ela vem autografada, tá? Bom, falando então sobre o romance, a trama ela gira em torno de um grupo fundamentalista que se intitula Filhos de Jacó. E o que esse grupo faz? Ele assassina vários líderes políticos da época. O romance não deixa assim ao certo quando é que se passa a trama, mas em vários momentos ela remete a algum tempo ali próximo à escritura do romance, ali nos anos 1980, tá? Então esse grupo assassina os grandes líderes políticos norte-americanos, incluindo o próprio presidente da República. E eles instauram um novo sistema baseado numa religião que nitidamente é cristã, mas não se sabe ao certo qual religião que é essa. E esse grupo ele imediatamente trata de culpar fundamentalistas islâmicos pelo fato de haver uma guerra e eles serem obrigados a remediar essa situação. Então eles culpam os fundamentalistas islâmicos desse assassinato em massa, e esse grupo ele acaba tomando o poder, tá? Como que ele consegue tomar esse poder? Na época, os Estados Unidos, na época em que se passa a trama, ele sofre vários problemas, né, de altos índices de poluição, altos índices de radiação, uma grande presença de produtos tóxicos que acaba por levar à infertilidade de boa parte da população, aí tanto homens quanto mulheres. Mas esse regime que é baseado nessa religião cristã, que usa inclusive trechos da Bíblia, alguns trechos que de fato existem, outros que eles acabam corrompendo e modificando, é um sistema machista. Então eles não culpam jamais os homens pela infertilidade, e apenas as mulheres são culpadas. Bom, a protagonista dessa narrativa ela se chama Offred. Esse Offred ele é formado do prefixo off, que significa de, né?
em inglês, mais o nome do comandante ao qual ela é subordinada. Bom, esses altos comandantes da época, eles queriam ter filhos, mas ou eles ou as esposas eram inférteis. Então o que se fazia? Como o sistema considerava que normalmente eram as esposas inférteis, eles traziam mulheres férteis que eles denominavam de aias. E essas mulheres férteis, a função delas era procriar, ou seja, dormir com o comandante e assim gerar um filho para aquela família. O legal é esse ritual, ele tem todo um ritual complexo por trás, em que a aia deita aos joelhos da sua senhora, e ali o comandante faz sexo com ela e tenta então fazer com que ela engravide para que o comandante e a sua senhora tenham filhos. Nesse ponto há uma epígrafe muito interessante do romance, que é baseada no capítulo Gênesis da Bíblia, que diz assim: vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, ou senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? E ela lhe disse: eis aqui a minha serva Bilha, entra nela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Então dá para ver que com isso o sistema, esse novo sistema, ele leva muito ao pé da letra algumas passagens bíblicas, né? E de fato o ritual faz com que a aia deite-se aos pés da senhora. Então, no caso, o comandante da Offred ele se chamava Fred. Então o nome da aia ficou Offred, que significa off Fred ou do Fred. Então, se viesse uma outra aia no futuro por algum motivo substituí-la, essa nova aia se chamaria também Offred, porque ficaria na casa do comandante Fred. Então essas aias, recapitulando, elas são mulheres férteis, né, responsáveis por gerar filhos para esses comandantes aí desse novo governo. Há também as matas, que são muito citadas no romance, e elas são empregadas responsáveis pela comida e limpeza da casa desses comandantes. São também citadas as tias, que normalmente são algumas senhoras inférteis, que o sistema achou uma função para elas, que no caso seria treinar, né, essas aias, para que elas sirvam aos comandantes. Os homossexuais, então, eles são designados traidores do gênero, são policiados, e quando eles são descobertos, eles são enforcados e expostos em frente a um grande muro que cerca a cidade. Há também os anjos. Esses anjos, eles são soldados de uma suposta guerra, mas ninguém, grosso modo, tem muita informação sobre essa guerra, contra quem, como é que ela está acontecendo. A principal tarefa das senhoras dos comandantes, das esposas, é ficar tricotando cachecóis e outras coisas para esses anjos aí. Então, não se tem muita certeza a respeito dos fatos, embora a narradora aqui e ali ela dá algumas pistas, e isso que é o legal, o interessante desse romance, tá? Eu vou ler um trecho do livro aqui para vocês sentirem como é que as pistas vêm aos poucos assim no romance. Então vamos lá. Houve uma época em que o ar ficou carregado demais de substâncias químicas, raios, radiação. A água enxameava com moléculas tóxicas. Tudo isso leva anos para pôr em ordem. E enquanto isso, elas penetram em seu corpo, se acumulam nas células adiposas do corpo. Quem sabe sua própria carne pode estar poluída, suja como uma praia onde houve um derramamento de petróleo, morte certa para os pássaros marítimos e bebês ainda por nascer. Talvez um abutre morresse se comesse você. Talvez você se ilumine na escuridão como um relógio de pulso de antigamente. Vigia de velório.
Era assim que chamavam certo tipo de besouro, cujo zumbido era um tic-tac que se alimenta de carniça. Tá? E eu vou ler para vocês também. Então, isso daí é as pistas que ela dá aos poucos, que houve um nível de radiação que não era mais aceitável, e isso fez com que se causasse toda essa infertilidade, meio que preparando o terreno para essa revolução aí, esse golpe que aconteceu. E sobre o assassinato dos congressistas, eu vou ler aqui o trecho do romance que fala sobre isso para vocês. Foi depois da catástrofe, quando mataram a tiros o presidente e metralharam o Congresso, e o exército declarou um estado de emergência. Na época, atribuíram a culpa aos fanáticos islâmicos. Mantenha calma, dizia na televisão, tudo está sob controle. Fiquei atordoada. Todo mundo ficou, sei disso. Era difícil de acreditar. O governo inteiro massacrado daquela maneira. Como conseguiram entrar? Como isso aconteceu? Foi então que suspenderam a Constituição. Disseram que seria temporário. Não houve sequer nenhum tumulto nas ruas. As pessoas ficavam em casa à noite, assistindo à televisão, em busca de alguma direção. Não havia nenhum inimigo que se pudesse identificar. Então aqui nesse trecho é isso que ela falou. Esse novo governo deixava assim no ar um suposto inimigo, então todos tinham que tomar cuidado com esse inimigo e cuidar para que ele não acabasse novamente com essa nova sociedade que foi criada, tá? Normalmente ela gera também várias insinuações no livro em que há uma resistência. Então, para que serve isso? Talvez essas informações de que há uma resistência, elas tenham sido plantadas pelo próprio sistema. Por quê? Porque você gera uma esperança de que há um Salvador que vem te buscar em breve, que vai te salvar de toda esse regime totalitário pelo qual você está passando, de todo esse sofrimento. Então, se você espera que alguém venha te salvar, você mesmo vai ficar fazendo as suas tarefas cotidianas, sendo uma boa pessoa, cuidando para que não te matem, até que venha a chegada desse Salvador. Então ali percebe-se que o regime ele faz de tudo para que as pessoas, as aias, as martas, as tias, faz de tudo para que todo mundo, os anjos também, fique desempenhando o seu papel de obediência ao Estado. Então eles apresentam ali alguns mortos expostos em praça pública, eles espalham boatos de que há uma resistência, há homens armados por toda a cidade, espalha-se a notícia também de que há olhos por todos os lados, então assim que você sai na rua e mesmo dentro de casa há pessoas que ficam te vigiando para te dedurar o sistema e assim por diante. Então eu vou ler para vocês agora também um trecho que fala da possível existência dessa resistência aí. Ele fez contato com os outros. Deve haver uma resistência, um governo no exílio. Alguém deve estar lá cuidando das coisas. Acredito na resistência do mesmo modo que acredito que não pode haver luz sem sombra. Ou melhor, não pode haver sombra a menos que também haja luz. Tem que haver uma resistência. Senão, de onde vêm todos os criminosos na televisão? A qualquer momento agora, poderá haver uma mensagem dele. Ela virá ela virá da mais inesperada das maneiras, da pessoa menos provável, alguém que eu nunca teria suspeitado, debaixo do meu prato na bandeja do jantar, enfiada em minha mão quando estendo os vales sobre o balcão no toda a carne. A mensagem dirá que tenho de ter paciência, mais cedo ou mais tarde ele conseguirá me tirar daqui. Nós a encontraremos, não importa onde a tenho posto. Ela se lembrará de nós e estaremos juntos, todos os três, enquanto isso deve resistir, me manter segura para depois. Então, essa Alfred, essa aia do comandante Fred, ela teve o marido possivelmente assassinado e a filha, ela tinha uma filhinha pequena na época, ela foi raptada e provavelmente, há insinuações aqui e ali no romance, provavelmente essa filha dela foi doada a algum comandante aí, talvez até mesmo na própria cidade, tá? Então, é isso, o tempo todo esse romance trata
do perigo em se ter uma região, um sistema totalitário, principalmente baseado em princípios religiosos. Talvez mostrando que a autora ou a narradora que o principal recado seja que um regime político não deve se misturar com princípios religiosos, tá? É isso. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, mandem a pergunta aí pelo canal, que eu teria o maior prazer em responder, tá? Obrigado por assistir.